começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias, e quando a gente falou que queria emendar o carnaval com o Natal, era brincadeira. Pois é, agora a gente tá com tudo parado, parece que emendamos, né? Espero que não seja até o Natal. Espero também. Oi, eu sou a Nath, do Ateliê Nath Petri, e tô muito feliz de estar aqui nesse podcast. Que bonitinho, adorei. Eu que tô muito feliz, gente, nem vou falar nada. Mas antes da gente começar com o episódio, preciso dar os recadinhos da paróquia aqui toda semana, né? Não tem como, porque tem muita gente nova chegando, graças a Deus, aleluia, irmãos. E também tem gente que é esquecido, né? Tem gente que esquece muito das coisas. Primeiro, vai lá, curte, comenta, compartilha. A gente tá no Spotify, SoundCloud, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, assim, todos os lugares que você imaginar, o podcast Entrelaçadas está lá. Vai lá, assina no iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente, deixa um comentário, isso é muito importante e ainda não custa nada, certo? E manda pra quem quiser ouvir, né? Traga 3 para o culto, por favor. Se toda semana todo mundo trouxer 3 pro culto, a gente domina esse mundo aí. Exato. Eu sempre que eu escuto qualquer podcast, quase sempre eu penso em alguém. Eu penso, nossa, isso aqui a pessoa precisa ouvir. E daí eu mando pra aquela pessoa. Olá. Quase sempre. Camisetas, gente, se tudo correr bem, semana que vem tem mais estampa. Tem as antigas do Agulhas também. Ajuda a gente, compra uma camiseta. Que o que a gente ganha com isso, eu pago aqui os custos desse episódio, que eles existem. Infelizmente, eles existem, eu preciso pagar. E aí, o nosso Apoia-se. Por favor, apoie! Muito obrigado pra quem tá me apoiando já. Muito obrigado pra quem apoiava o Agulhas e continua apoiando Entrelaçadas. E muito obrigada pra quem tá começando a apoiar agora. Eu fiz um mimo muito fofo pra mandar pra vocês, só que nós estamos com esse probleminha aí, né? Correio, essas paradas todas. Então vai demorar um pouquinho pra chegar na casa de vocês. Não desistam de mim, que vai chegar, eu prometo. E a gente tem já lá as metas, algumas alcançadas, outras não. Enfim, ajuda a gente, apoia. Com R$15 mensais apenas, você ajuda esse podcast a continuar aí por esse mundão. Vai lá no apoia.se/podcastagulhas. Ainda tá com o nome Agulhas para as pessoas me acharem, tá? Mas a partir do mês que vem eu vou mudar. Vai virar /podcast entrelaçadas. Mas se você tá com dúvida, no meu perfil do Instagram tem todos os links, ou na descrição desse episódio também tem das camisetas, tem dos outros episódios, tem de tudo. Não tem desculpa, certo? Então, bora pro episódio. Primeiro, Nath, pra quem não te conhece, eu conheço, vou dizer que eu fiz um curso contigo no Elo7. Não sei se você lembra. Meu Deus, tu tava lá! Eu tava. Nossa, fazem muitos anos. Faz muito. Não, vamos falar sobre isso, por favor. Pula essa parte, Nath. Nossa, mas eu amei saber que tu tava lá, porque eu não consigo lembrar, né? Tipo, já sou péssima de memória com quem eu vejo quase todo dia. Aquele dia foi bem especial pra mim. Vou contar resumidamente como é que eu cheguei até lá. Eu tava em São Paulo, eu tinha ido pra dar uma oficina que eu tinha já agendado antes. E eu ia ficar uns dias a mais, porque São Paulo muita coisa acontece, assim. Eu sei que sempre que eu tô lá, as portas se abrem, assim. Tipo, tem convite pra várias coisas. E aí, entraram em contato do Elo7 pra dar aula. E eu falei, olha, eu vou ficar só, sei lá, mais 2 dias deles. Pode ser amanhã. Nossa, eu fiquei muito feliz. Porque, né? Pode ser agora, né? Quase isso. E aí a Nath lá do Elo7 me chamou e eu amei ir pra lá. Foi bem legal. E que massa que tu tava lá. Pois é, foi assim. Foi também meio de sopetão. Nossa, tem curso, eu vou e tal. Porque eu já fazia crochê, mas aí eu achei super interessante a coisa do fazer o crochê sem agulha, né? Que a gente fez aquela caminha pet. Sim. E que inclusive tá lá na sala com minhas gatas dormindo. Elas amam. Elas usam ainda? Usam ainda. E eu já fiz várias depois dessa, né? Inclusive pra amigos, enfim. E é muito legal. Foi bem divertido. Você é uma fofa pessoalmente também, já vou avisar. Ai, que demais que a gente já se conhece pessoalmente. Eu nem sabia. Pois é, olha só, tá vendo? Mas enfim, pra quem não conhece a Nath, acho que quem não é do crochê talvez não conheça a Nath, mas quem é do crochê com certeza já conhece. Mas pra quem não conhece, se apresenta aí rapidinho, Nath. Pra quem não conhece ainda, eu sou a Nath, tenho um ateliê, tô empreendendo já fazem 5 anos.
E o meu foco é sempre ensinar todas as técnicas manuais que eu sou apaixonada. E às vezes acabo até perdendo foco porque é muita coisa. Eu ensino tricô, crochê, macramê, e ainda faço algumas outras coisas mais como um hobby mesmo. Gosto de bordar, costurar, enfim. Sou apaixonada por tudo quanto é tipo de artesanato. Eu sou formada também em design de produto e eu sempre tento buscar misturar as duas coisas, o artesanato e o design, porque eu acho que elas podem andar juntas. Tem muita coisa que funciona. A nível de curiosidade, sou gaúcha, mas moro em Curitiba já fazem 10 anos, então já virei praticamente uma curitibana. Mas o sotaque tá aí, né? Bem presente. O tu eu não consigo deixar pra lá, mas quando eu vou pro Rio Grande do Sul, todo mundo fala que eu já misturei, tá uma mistura de Paraná com o Rio Grande do Sul. Mas eu vou te falar que até o fim do episódio eu vou estar falando tu, porque eu pego o sotaque, que é uma maravilha, tá? Já vou deixando claro aqui. Daqui a pouco vocês vão me ver falando tu, guria, bah, vocês vão ver. Mais gaúcho do que eu. Pois é, eu vou pegando, assim, aí demora um tempo até pra eu abandonar, sabe? Amanhã ainda vou estar com esse sotaque aqui, que eu adoro, aliás, por sinal. Bom, aí eu chamei a Nath pra gente fazer esse episódio, porque eu acho que, enfim, tô chamando muitas pessoas maravilhosas, tô assim, pegando os top da lista, chamando, o povo tá aceitando, eu tô achando o máximo. E a gente ficou pensando, cara, o que a gente vai falar, né, Nath? A gente falou, puta, vamos falar de artesanato online, como deixar o seu artesanato mais online e tudo mais. Ficamos nesse papo primeiro, não foi? Sim. E quando eu recebi teu e-mail, a gente tava bem no comecinho do isolamento, assim, até tava sendo uma coisa que a gente nem tava imaginando que ia tomar as proporções, né? E aí o nosso tema foi meio que se moldando à situação atual. Tanto é que a gente ia gravar semana passada, a gente falou, não, vamos gravar bem perto de quando vai sair o episódio. Inclusive, vou ter pouco tempo pra editar isso, hein, gente? Olha a pressão aí. Mas... porque a gente queria que as notícias estivessem mais frescas, inclusive que a gente não falasse nenhuma bobagem muito grande. Bobagem a gente sempre fala, mas a gente queria que fosse menor. Exato. E também a esperança é a última que morre, né? Semana passada a gente tava falando e pensando, vai que... eu pelo menos, né? Lá dentro, aquela esperancinha escondida, pensando, vai que até semana que vem as coisas estão normais. Ou melhores, pelo menos, Santa inocência, né? Na verdade, não estamos, então hoje é dia 9, né? Hoje é dia 9 de abril de 2020, porque esse podcast estará para a posteridade. Exato. E ele vai ao ar dia 13, certo? Exato. Então, quando você estiver ouvindo, né, pode ser que, se você ouviu logo que ele saiu, você ainda com certeza tá na quarentena, porque não vai de hoje, quinta-feira, pra segunda-feira. Não vai mudar, sinto lhe informar. Mas se você tá ouvindo isso num futuro, pode ser que, né, as coisas já estejam diferentes. Pode ser que a gente esteja vivo ou não, no mundo pós-apocalíptico. Pode ser que tu esteja ouvindo esse podcast com fone de ouvido andando pela rua, se tu estiver no futuro, né? Mas se tu estiver no dia 13, eu espero que tu esteja dentro de casa. Com fone de ouvido ou sem fone de ouvido, aí fica a seu critério, mas dentro de casa é o que importa, né? Por favor, no máximo no quintal. Bom, aí a gente ficou pensando, então, cara, vamos dar dicas pras pessoas, ajudar elas a sobreviver a essa quarentena, né? E no final, conforme a gente foi fazendo, moldando as coisas, ficou, claro, focado no nosso negócio, porque, né, a gente tá falando de artesanato, o nosso negócio faz parte da nossa vida, mas tem algumas dicas também bem pessoais e bem pra conseguir lidar com tudo, né, de como as coisas estão acontecendo. Isso, minha ideia foi assim, tipo, eu pensei em falar mais sobre empreender, sobre o negócio, mas eu acho que quando a gente empreende, quando a gente empreende, a gente é o nosso negócio, e se a gente não estiver bem, não tem como a gente querer que o nosso negócio fique bem. Então, por isso que eu achei bem importante botar na lista, assim, uns cuidados que partem antes de pensar no negócio, pensar na gente, pra gente ficar bem, pra daí a gente olhar pra nossa empresa e entender como deixar ela bem também. E outra coisa que eu acho bem importante falar é que eu tô bem consciente, assim, tipo, eu já trabalhava em casa, meu ateliê funciona boa parte, praticamente 100% online, então eu tô aqui cheia de privilégios e eu tenho bastante cuidado em dizer que é minha experiência, sabe? Tipo, pode ser que isso funcione pra ti, pode ser que não. Quem sabe metade funcione, tu consiga adaptar. Eu espero que de alguma forma que eu tenha pra te falar aqui hoje te ajude, faça alguma diferença. Mas eu sei que não é fácil, que não é simples e tá difícil pra todo mundo, né? Pra alguns mais, pra alguns menos. Sim, eu acho que a gente tem essa noção de que pra gente que trabalha com artesanato, as coisas estão um tequinho mais fáceis por conta da gente já estar em casa sempre, né? Foi até quando a gente falou, o episódio que eu falei com a Bru sobre trabalhar em casa, e a gente falou, nossa, a gente tá ensinando as pessoas uma coisa que a gente já faz há muito tempo, né? Ajudando de alguma forma. Então, realmente, e a gente...
No próprio podcast aqui, no Agulhas e agora no Entrelaçadas, a gente sempre tem falado de vender online, de como o mundo online também é muito importante. Então, acho que isso também reforça um pouco esse papo. E tem gente que já tá nisso, mas tem gente que tá caminhando ainda. A gente sabe que é difícil. Eu mesma ainda tô caminhando pra isso. Meu site acabou de entrar no ar. Projetos eu tenho alguns. Então, né, tudo bem, é um processo, né? Sim, é um processo e independente da fase que a gente tá, né? Todo mundo vai ter que se adaptar. Quem não começou ainda e já tava com planos de começar com algum negócio, quem já tem o negócio andando, quem já tá lá na frente, todo mundo vai ter que parar e pensar, tá, o que eu vou fazer agora? Então, acho que independente do momento, as dicas podem ser válidas, claro que sempre colocando elas de acordo com a nossa realidade, né? Sim, inclusive, tudo que a gente fala aqui nesse podcast é sempre pautado na nossa opinião e na nossa experiência, e um pouco de pesquisa no Google também, porque ninguém é de ferro. Mas ninguém aqui tem razão, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que isso é sempre importante pra dizer. É a minha opinião, é a minha experiência, a opinião da Nath, a experiência da Nath, eu sempre falo isso. Eu acho que não tem certo nem errado. Quer dizer, tem algumas coisas bem erradas, do tipo sair de casa hoje, né? Mas eu acho que é importante dizer isso. A gente não é dona da verdade, ninguém é, na verdade, né? Exato. Bom, antes da gente começar, eu adoro uma curiosidade, assim. Vou falar rapidinho aqui, uma curiosidade sobre o termo quarentena. As pessoas estavam com saudade das minhas curiosidades, viu? Eu falei que as pessoas gostam. Se não gostam também, não importa, porque eu gosto. Quarentena vem do italiano, que tem a ver com o número 40. Eu não sei falar italiano, então não vou nem me arriscar. No século XIV... Você sabe falar italiano, Nath? Não, não sei, mas eu imaginei gesticulando com as mãos e falando quarentena, uma coisa bem... Deve ser assim. Descobrimos. No século XIV, a peste bubônica matou mais de 1/3 da população na Europa, e na época pouco se sabia sobre a doença, então o governo de Veneza, temendo que o mal viesse do mar, determinou que todas as embarcações ficassem isoladas durante 40 dias antes do desembarque dos passageiros. Agora, por que 40 dias, ninguém sabe, mas tem gente que acha, né, tem alguns palpites que falam que é influência da quaresma, que é o período de 40 dias em que os católicos jejuam e fazem penitência. Eu, no começo, eu confundia quaresma com quarentena. Eu já falei que a gente tava em quaresma. Tá tristeza. Ai, meu Deus. Porque pra mim é a mesma coisa. E uma coisa que eu acho engraçada é que a gente chama de quarentena, mas cada um define, né? Tem, por exemplo, alguns governos falando, vamos fazer uma quarentena de 15 dias. Daí eu fico muito perdido, assim, tipo, porque pra mim quarentena é 40. Como assim de 15 dias? Pois é, que no final acabou virando o nome da coisa, né? E aí pode ser, inclusive, gente, pode ser que sejam muito mais do que 40 dias. E infelizmente eu acho que vai ser muito mais do que 40 dias. Mas é um termo utilizado, né? Eu achei interessante aqui, eu fui dar uma pesquisada pra saber da onde vinha, pra eu não falar mais quaresma, mas sim falar direito quarentena. Legal, eu também gosto de curiosidades. Bom, vamos lá. Aí a gente fez o seguinte, porque nós gostamos de listas. Listas dão audiência, e nós precisamos de audiência também, infelizmente é isso aí. Aí a gente fez uma lista de 10 dicas pra te ajudar a sobreviver a essa quarentena. Exato. Eu gosto muito de lista também pra não perder o fio da meada, porque se deixar, quando eu ver, eu tô lá falando do gato já e me perdi total. Daí a gente volta pra lista. Com certeza. Aliás, eu fechei a porta e deixei os gatos do lado de fora, que é pra gente não ficar falando de gato, porque senão já viu, né, Nath? As duas têm gato. Se juntar nós e os gatos aqui, daí vamos fazer um café, um bolo, vamos ficar papeando, né? Eu fechei aqui também, mas eu duvido que o gato não vai miar daqui a pouco pra pedir pra abrir a porta. Por sorte, temos marido em casa e já falei, segura os gatos do lado de fora que eu vou gravar, tá bom? Vamos esperar que eles se comportem, então. Mas a gente pode fazer um episódio só sobre gatos, café e bolo, que eu gostei dessa ideia. Eu vou amar, me chama. Bom, vamos lá. Primeira dica. Aceitar a realidade. Pois é, eu acho que não adianta a gente ficar lutando contra isso, né? A gente tem que entender que as coisas mudaram. O que a gente fazia até 2 semanas atrás não são mais válidas agora, a gente tem que repensar tudo. Então, é aceitar, não ficar lutando contra, não ficar criando expectativa de que semana que vem vai estar tudo bem. É provável que não, pelo que tudo indica. Então, não vamos ficar contando, né, com alguma coisa que a gente cria uma expectativa, achando que vai sair pra rua semana que vem, fazendo planos em cima disso, daí chega semana que vem a frustração toda de novo. Exato. Então eu acho que
É normal a gente relutar, né? Querer negar isso tudo que tá acontecendo, porque ninguém que tá vivo aqui hoje, ou a grande maioria, não passou por nada parecido, né? A não ser as pessoas muito mais velhas que já tenham vivenciado épocas de guerra, as pessoas que estão hoje com 90 e poucos anos, assim, né? Sim, são poucas, aliás, e tem que ficar em casa. Pois é, então a gente realmente não sabe o que tá acontecendo, é tudo novo e é normal a gente ficar receoso, a gente ficar ansioso, mas a gente tem que buscar se informar e aceitar que isso tá acontecendo. Eu acho que isso também tem muito a ver com o que a gente sempre fala aqui no podcast, essa coisa de sempre ter metas reais, sempre... Porque é isso, senão a gente fica sempre imaginando coisas impossíveis e a gente se frustra num nível, né? Eu acho que baixa a expectativa, sabe? Eu acho que quando você pensa numa expectativa um pouco mais real, facilita, inclusive, até você gerenciar a sua ansiedade. Exato. Minha terapeuta esses dias mandou um vídeo, ela colocou um vídeo no Facebook e tal, falando justamente sobre isso, que o primeiro passo é aceitar que isso tá acontecendo. Não adianta se esconder, sabe? Eu acho que, tudo bem, você não precisa ficar vendo todos os jornais, notícias, aliás, não façam isso, porque senão você vai ficar doido. Não façam. Mas saiba que realmente está acontecendo, sabe? Não fica achando, não, vou fingir que não tem nada, vou continuar com a minha vida aqui normal, porque você vai se frustrar, né? Você vai cair do cavalo em algum momento, então aceita, e aí a partir daí fica um pouquinho mais fácil a gente conseguir pensar no que é possível se fazer, né? Porque também tem isso, a gente tem que ver que, exatamente pelo que a Nath falou, é um negócio que ninguém passou ainda, então a gente nem sabe como passar por isso, né? Não tem receita, ninguém nunca passou pra contar pra gente, né? Sim, e isso que tá acontecendo vai causar muitas mudanças, então tudo que a gente tá vivendo agora é temporário, vai passar, mas eu acho que boa parte das mudanças que estão acontecendo não vão passar, eu acho que as mudanças, elas vão ficar, adaptação, né? A gente tem que ir se adaptando ao momento, assim como uma comparação bem tosca, mas só pra trazer um exemplo, tá acontecendo, sei lá, a Copa, todo mundo se adapta à Copa. Sim. É folga de jogo, é direcionar o teu produto pra algo que tem a ver com a Copa, etc e tal. Tá acontecendo isso agora? A gente vai se adaptar, a gente tem que buscar, então... Eu acho que uma das grandes vantagens do ser humano, uma das grandes coisas maravilhosas do ser humano, é que a gente sempre se adapta. Sempre. Não é? Sempre. Eu acho isso maravilhoso. Então, eu entendo que não tá sendo fácil pra ninguém, eu acho que não tá sendo fácil pra ninguém mesmo, pra algumas mais do que pra outras, mas a gente vai se adaptar. E eu acho que, assim, isso que você falou das mudanças, talvez elas vão continuar, é bem interessante, porque pode ser que isso seja bom de alguma forma, né? Sim. Mas vamos tentar ser um pouco poliana e ver o lado positivo das coisas, né? Então... eu tô vendo muita gente que tinha planos, por exemplo, a gente vai entrar mais nesse assunto mais pra frente ainda, mas muita gente que tava pensando em tornar o seu negócio mais online, já tinha planos, já tinha essa ideia e agora tá executando porque se obrigou. As mudanças, às vezes, elas podem ser boas, por mais que tenha sido feita aos trancos e barrancos, ela vai ser boa no fim das contas. Eu acho que assim, não precisava disso tudo pra gente ter que mudar, né? Mas se já que tá assim, Sim. Vamos lá, né, gente? Eu acho que vamos aproveitar de alguma forma. Mas vamos lá. Número 2. Organize sua rotina. Pois é, eu acho que falta de rotina nunca é boa. Eu acompanho muito conteúdo da Rafa Kapai, não sei se vocês conhecem ela, eu gosto muito de tudo que ela fala. Uma vez eu fiz uma aula dela que ela falava do quanto nós criativos temos resistência com rotina. A gente acha que a rotina é ruim, que ela vai estragar nossa criatividade, mas é que a gente pensa naquela rotina quadradinha, que é acordar tal hora, almoçar tal hora, trabalhar tantas horas por dia, e a gente não precisa entrar nessa rotina. A gente tem que adaptar a nossa rotina pro que tá acontecendo. E criar a sua, né? Exato, então eu sou uma pessoa que eu sei que meu melhor momento do dia é pela manhã, que eu tenho mais ideias, inspirações, consigo tomar decisões com facilidade. Ai, meu também. E aí eu adapto minha rotina pra isso. Então entender que a rotina ela tá aí pra te ajudar e tu tem que adaptar ela pro teu momento. Então acho que também ter uma rotina ajuda na sensação de não estar perdendo tempo, porque a gente tem lá uma lista de coisas pra fazer, faz um pouquinho de cada coisa e não vê resultado nenhum. E se a gente organiza, eu preciso fazer tal coisa, colocando muita realidade nesse planejamento, não é sobrecarregar. Sim. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e falei pra ela assim, nossa, meu planejamento tá uma loucura, não sei se vou dar conta. Daí ela disse, então para e revê esse planejamento, senão tu tá sendo o teu chefe escroto. Exato! Que vai lá, né? Por que a gente faz isso? Meu Deus do céu. A gente trabalhava no escritório, odiava aquele chefe escroto que te enfiava 500 coisas pra fazer, você falava, não dou conta, e aí a gente faz pior. Exato, a gente cobra muito da gente mesmo. Então é legal a gente tentar ter essa empatia com a gente, a mesma que a gente teria com uma amiga, com uma pessoa próxima que a gente gosta, listar o que
que a gente tem que fazer e fazer um planejamento de acordo com o momento. Ser sensato e não querer abraçar o mundo. Exato. Eu não sei como é que tá sendo pra ti, Fer, mas eu tô assim, tipo, uma montanha russa de altos e baixos. Tem dias que eu tô muito bem. Ontem foi um dia muito bom, assim, que eu fui muito produtiva. E aí tem outros dias que eu tô um lixo. Eu só quero ficar na cama, Sim. chorando em posição fetal. Literalmente. Literalmente. Mas sabe que eu acho que isso pra mim, eu falei disso no episódio que a gente falou que eu falei com a Bru sobre ficar em casa. Isso pra mim é uma coisa que aconteceu desde que eu comecei a trabalhar em casa. Não mudou muito agora com relação à quarentena ou não, porque a minha rotina em si não mudou muito, né? Mas essa coisa de trabalhar em casa, não sair, não encontrar gente, não ter o cafezinho pra tomar, não poder ter aquele small talking com o vizinho do lado ali, sabe? Isso pra mim me fez... Eu me senti muito mal no começo, porque eu sou uma pessoa que fala pouco, né? Deu pra perceber. Gosto de falar pouco. Então, assim, eu falo com os gatos. Mas os gatos não respondem, graças a Deus. Porque o dia que responder, a gente pode ter algum problema. E aí, tem dia que eu tô numa empolgação, que eu tô, assim, tipo, super produtiva. E tem dia que eu não quero fazer nada, só que eu fico me forçando a fazer. Então, uma coisa que eu aprendi com o tempo, e que eu acho que vale pra esse momento, principalmente, não dá pra fazer, não faz, sabe? Porque senão você nem descansa e nem trabalha. Você só fica naquela culpa de eu não tô conseguindo fazer, eu não tô conseguindo fazer, eu não tô conseguindo fazer. Então, pra mim, o que funcionou muito no dia que eu não tô legal, para. Simplesmente vai lá, assiste Netflix. Eu tenho feito muito isso. Eu tenho muito me dado o direito de parar e não fazer nada se eu não tô bem, não tô disposta. Porque senão a gente gera aquele sentimento de culpa, que é um sentimento horrível, que faz a gente se sentir mais lixo ainda. Exato. E aí, no momento que a gente entende, tá, não tô bem, então eu vou parar, vou assistir a série que eu mais gosto pra meu dia ficar melhor, e amanhã eu vou acordar bem e vou colocar as coisas que eu não fiz pra fazer e talvez não esteja bem também, e daí a gente vai se adaptando. Não, às vezes no mesmo dia, às vezes só de separar um pouquinho, pegar lá, tipo, uma série que você curte, um café e em uma hora, de repente, você volta outra pessoa. É aquela história do cochilo, sabe? Eu trabalhei em escritório muito tempo, né? E eu lembro que depois do almoço, era aquele momento que você pescava na frente do computador. Dava aquelas pescadas o dia inteiro. Se você para, por sorte, eu tinha uma chefe maravilhosa. Beijo, Cris, te amo. Ela sempre entendeu muito e eu falava, Cris, eu preciso dar uma cochilada, cara, não vai dar. Meia hora eu cochilava e aí eu conseguia voltar, entendeu? Sim. Era ótimo. Então é a mesma coisa, sabe? Às vezes... E a gente tem essa vantagem de ser a nossa chefe, é uma vantagem, uma desvantagem, mas a gente pode fazer isso. Eu entendo que tem muita gente que precisa da grana, então precisa produzir, mas às vezes vale você dar esse tempinho que sua produção vai ser melhor depois. Exato. Né? Não é que você tá deixando de trabalhar, né? Você tá cuidando um pouquinho de você pra que depois você consiga produzir mais, né? Sim, porque senão eu pelo menos, se eu não tô bem e insisto, eu fico patinando e eu não faço nada. Exato. E aí é pior, porque daí eu não descansei e também não trabalhei. Fiquei tentando, lutando contra e não deu certo. Então, é fazer essa rotina realista, né? Tipo, é botar a organização, mas ok, talvez eu não esteja tão produtiva como eu estaria se nada tivesse acontecendo. Então, é olhar pra isso e entender como é que tu tá nesse momento. E aí, pra relembrar, a gente tem alguns episódios, tanto do podcast Agulhas, que a gente fala sobre produtividade, fala sobre procrastinação, que pode ajudar nesse momento. Tem o episódio 2 do Entrelaçadas que eu fiz com a Bru, que a gente falou sobre trabalhar em casa, que tem algumas ideias muito boas também, pensando em rotina. Mas assim, novamente, não vai criar expectativa irreal, sabe? Se a sua rotina mudou muito, eu acho que mudou muito pra quem tem criança em casa, né? A gente que já trabalhava em casa e não tem criança, não mudou muito, né? Agora, eu acho que quem trabalhava em casa, mas agora tá com filho, né? A rotina deve ter mudado muito. Então, assim, tem que fazer o que dá, né? Eu tava dando uma lida, por exemplo, falando sobre rotina e sobre hábitos. Tem uma pesquisa da University College de Londres que afirma que são necessários 66 dias para que uma pessoa adquira um novo hábito e mantenha por anos. Então, quer dizer, não é de hoje pra amanhã que você vai conseguir mudar as coisas. Pois é, a gente tá aí entrando, acho que é a terceira semana, né, que a gente tá nesse isolamento. Eu acho que sim. Eu lembro que foi bem na semana do meu aniversário, foi triste. Ai, bem na semana do meu aniversário, que começou 2 dias antes do meu aniversário, e meu aniversário foi 18 de março. Então, estamos aí entrando, acho que na terceira semana. O meu aniversário é em maio, eu tô pensando, será que eu já vou poder ver pessoas, ou será que a gente ainda vai estar na mesma? Vamos ver, não sei. E eu acho também, por exemplo, eu que já trabalhava em casa, que minha rotina não mudou muito, eu também acho que a gente não pode também se iludir, assim, tipo, por exemplo, sentimento de ansiedade. Eu já sou uma pessoa que tenho uma ansiedadezinha sempre extra.
guardada no bolso pra qualquer momento. Ansiedadezinha, que boazinha. Eu tenho uma bem grande aqui. Mas, nossa, nesses dias, assim, tipo, tá pegando muito. E não é por mim, sabe? É quando eu penso num todo, quando eu penso em todo mundo, em todas as situações, penso em pessoas que não têm os mesmos privilégios que eu, penso em quem tá lá na saúde, trabalhando o tempo todo na linha de frente. E isso vai gerando uma ansiedade que mesmo eu, que tô aqui na minha rotina, fazendo o que eu já fazia antes, eu não consigo ser tão produtiva. Então, tá tudo bem, não tá bem. Exatamente, eu acho que esse é um ponto. E é isso, vai tentando criar uma rotina possível e vai tentando seguir ela aos poucos, né? Passinho de cada vez. Eu ouvi um podcast essa semana que eu gosto muito, que eu até comentei contigo antes da gente começar, que é o New Me, de uma terapeuta, e ela falou uma coisa que eu guardei pra mim, assim, que eu achei muito legal ressignificar a palavra esperança, que é uma palavra que a gente às vezes não pensa muito nela. Ela disse que ter esperança é conseguir esperar. Então é a gente abraçar isso nesse momento. A gente precisa ter esperança e pensar que essa esperança é se esforçar pra conseguir esperar que as coisas mudem e melhorem. Exatamente. Bom, vamos lá. Terceiro, crie redes de apoio. Gente, eu acho que isso é um negócio importante pra qualquer momento da vida. Só queria dizer isso. Sempre, né? Tem que ter. Eu tenho muitas pessoas com quem eu conto sempre, assim, que eu vou trocar uma ideia, e eu meio que sei o perfil de cada pessoa pra conversar sobre algum assunto. Eu tô com dúvida de um projeto novo que eu quero colocar no mundo. Eu vou conversar com aquela pessoa. Eu tô aqui sofrendo porque eu tô ansiosa e não estou conseguindo lidar com a situação. Tem uma outra pessoa que vai conversar sobre isso. E aí tem também uns grupos de pessoas que a gente tá lá junto justamente pra conversar. Agora que começou essa bagunça toda na vida, a gente fez um grupo de empreendedoras que tá mais ou menos no mesmo cenário e a gente troca ideias, assim, de que uma fez que tá dando certo e comenta com a outra. Sim. E como é valioso isso, como é importante ter essas trocas. Sim. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa. Tem muito no artesanato, é uma coisa doida, né? Tem uma galera que tem umas. Fica tentando competir um com o outro. E, gente, se a gente se ajudasse só um pouquinho, já ia ser tão melhor, sabe? Eu acho que essas rixas, essa coisa de, fulano fez isso, ou tá roubando meus seguidores, ou tá, gente, por favor, né? Eu acho que isso acontece muito, principalmente porque é um meio onde predomina muito mais mulheres, e infelizmente a gente tem uma educação que a gente aprendeu a ser rival e a competir, e que bom que a gente tá conseguindo olhar e desmanchar um pouquinho essa ideia, essa crença, né? Eu vejo que cada vez mais a gente consegue sim se unir. Sim. Eu fico muito feliz quando eu tenho parcerias com outras colegas e a gente divulga o trabalho uma da outra e se abraça e troca ideias, porque, nossa, é tão melhor do que competir. Não, e todo mundo ganha, né, gente? Eu acho que assim, se todo mundo tiver com a mesma energia, tiver com a mesma intenção, porque tem isso também, né? Tem gente que vem com uma... Mas aí é a vida e aí é caráter da pessoa, índole da pessoa. E tá tudo bem, sabe? Tipo, a questão também é tu ver quem é que tu tem afinidade. Tá tudo bem tu não ter afinidade com alguém, mas tu não precisa considerar aquela pessoa inimiga ou rival por conta disso. Exato. Achar uma rede de apoio em pessoas que tu se identifique. Então, por exemplo, eu não sou mãe. E aí, a minha rotina é muito diferente de quem é mãe. Então, eu acho assim, se tu é mãe, é legal tu conversar com outras pessoas que são mães também. Exato. Pra ver como é que tá sendo pra ela e ter uma realidade mais próxima. Porque, por exemplo, eu sou mãe, mas eu tenho um grupo de apoio que ninguém é mãe. Eu vou ficar muito frustrada, porque eu tô vendo que tá todo mundo conseguindo ser mais produtivo do que eu. Então, acho que também é legal pegar perfis de pessoas que a gente tenha características em comum que dê certo a conversa, a gente se entender e trocar mesmo. Eu gosto muito num podcast que chama Naruhodo. Já falei aqui 500 vezes, amo eles de paixão. Não me lembro agora qual episódio, mas uma vez ele falou sobre empatia. Altair, adoro ele falando sobre empatia. Que ele fala que ele odeia quando as pessoas falam sobre empatia, porque as pessoas falam errado sobre isso. Porque a gente fica falando, se colocar no lugar do outro. Cara, eu nunca vou conseguir me colocar no lugar de uma mãe. Eu não sei o que é ser mãe, porque eu não sou mãe, certo? Eu tenho que ter, sim, uma empatia no sentido de tentar entender ela, ouvir ela, sabe? Isso sim é importante. A gente conseguir ouvir as pessoas e não achar que a gente sabe mais do que ela ou que a gente consegue se colocar no lugar dela, sabe? Então eu acho isso muito importante. Tem que tomar muito cuidado também quando a gente fica falando, tem empatia, sim. Mas cuidado com essa palavra, porque eu nunca vou conseguir me colocar no lugar de uma pessoa que eu não sei, eu nunca passei por isso. Eu só vou ficar imaginando aqui, né? E a minha imaginação pode ser totalmente errada. Por isso que foi o que você falou que eu acho muito legal, é isso, assim, se você é mãe, fala com outras mães, sabe? Eu tenho muitas amigas, mães, muitas. A maioria das minhas amigas já estão com filho pequeno, tudo com a mesma idade, e a gente
tem uns grupos que a gente, né, grupos de colégio e tal. E quando entra no assunto filhos, eu só fico ouvindo, né? Porque não tem como eu dar palpite, gente, né? Fica parecendo até petulância minha, ficar dando palpite nisso. Exato. Eu acho isso bem importante mesmo. Eu acho que essa coisa de rede de apoio é importante sempre. Eu falo isso, eu acho que a gente, como artesã, por trabalhar muito sozinha, a gente não precisa ficar sozinha mesmo assim, né? Eu sou super a favor de ter redes e de conversar e de se apoiar e de ter ajuda um do outro. Sim. Bom, vamos lá. Número 4. Cuide de si. Gente, isso aqui é uma coisa também, hein? Dica pra vida, hein? A gente tá dando dicas pra vida aqui. Tudo que a gente falou até agora, a gente tá falando já sobre isso, né? Sobre cuidar de si. Sim. Mas eu achei importante que a gente falasse um tópico só sobre isso, porque é fundamental. Sim. É essencial. Durante toda a vida é essencial que a gente cuide de si. Mas agora mais do que nunca, porque a gente tá vivendo um momento muito desconhecido, a gente tá enfrentando coisas que a gente nunca enfrentou antes. E é muito fácil de ter um emocional abalado, de, em casos mais graves, entrar numa depressão. Então a gente precisa cuidar. Eu falei que ontem eu tive um dia que foi muito produtivo e foi legal que eu consegui identificar o que me deixou mais produtiva. Eu tinha o hábito de sempre praticar yoga, antes de tudo isso acontecer, num espaço que eu gosto muito de ir aqui perto de casa. Pratico de vez em quando em casa, mas eu sinto que não é a mesma coisa. Não porque, é né, mesmo. o gato parece ali, tu se distrai, alguém te chama, tu se distrai, e lá é o lugar sagrado do yoga. Você precisa de uma força de vontade para começar, né? Exato. Lá não, lá você já tá lá, fala, beleza, vambora, né? E aí eu não tava conseguindo praticar em casa, mas daí o lugar onde eu faço yoga, eles estão disponibilizando aulas pros alunos ao vivo com os professores, então eu consegui, parece que resgatar um pouquinho do que eu tinha antes, e aí eu acordei, e é uma coisa que eu nem fazia, eu pratico meu yoga, tipo, sei lá, de manhã, mas não muito cedo. E aí ontem a aula ontem era 7 horas. Eu acordei 6h30, botei meu tapetinho, fui lá. Fiz um esforço enorme, porque eu não sou a pessoa que funciona muito bem essa hora da manhã. Eu gosto da manhã, mas não tão cedo. Mas não tanto, né? Né, mas não tanto. E quando terminou, nossa, a disposição, a energia, eu percebo quanto isso me faz bem. Então, não tô dizendo que o yoga vai fazer o mesmo efeito pra ti, Sim. mas é identificar o que vai te fazer bem, que vai transformar o teu dia e que pode contribuir pra te ficar bem nesses dias que a gente tá passando por tudo isso. Uma coisa que eu tenho conversado muito com umas amigas, né? Eu sempre fui a pessoa da atividade física. Eu faço muita atividade física, sempre fiz. Sempre gostei muito. Então, pra mim, é um negócio já normal, assim, atividade. E tenho muitas amigas que nunca fizeram nada. E aí ficaram falando, mas eu nunca fiz nada, por que eu tenho que fazer agora? Eu falo, cara, o ponto é... Tá, você nunca fazia nada, você é uma pessoa sedentária, mas você trabalhava fora. Então você pegava um ônibus, você andava até o ponto de ônibus. Na hora do almoço, você saía pra almoçar, então você pegava, andava 2, 3 quarteirões e voltava. Isso já faz toda a diferença na sua vida. Agora pensa que o máximo que você anda é da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto. Nem me fale, eu até tirei o meu relógio que conta passo, porque eu tava ficando agoniada, ver que eu dei 20 passos no dia. Exato, então imagina assim, imagina que você nunca, não sou uma pessoa que faz atividade física e tal, mas agora tá pior, sabe? E isso pode fazer muito mal pro corpo mesmo e pra mente, né? A gente sabe, tem milhões de estudos que comprovam o quanto é importante a atividade física. E eu não tô falando pra você pegar o canal de YouTube crossfiteiro e virar o... Não, cara, vai com calma, sabe? Buscar atividades em geral de autocuidado. Além do cuidado do físico, que é o que a gente tá falando agora, cuidar do nosso emocional. Então, por exemplo, eu já faço terapia há muito tempo e minha terapeuta tá atendendo online. Eu continuo com ela. Exato. Porque me faz muito bem e eu percebo que faz a diferença se eu não fizer a minha terapia que eu sempre fiz. Então é buscar coisas que te façam se sentir melhor e também, se tu não estiver bem, tá tudo bem também, sabe? Não se sentir obrigado a ficar bem. Se você quer chorar na posição fetal, vai lá um pouquinho, tá tudo bem. Exato, se tu tiver com quem conversar, com quem chorar junto, se quiser chorar sozinha, chora. Põe pra fora. Só cuida também pra não se afundar na tristeza, assim, né? Tipo, porque é muito fácil da gente ficar lá, né, remoendo e daí quando tu vê, passou 3 dias e tu não saiu da tristeza. Sim. Então é tentar buscar um equilíbrio, fazer coisas que te façam bem. Eu gosto de umas receitinhas de vó, tipo, fazer escalda-pé no fim do dia. Ai, eu amo isso. Ai, eu amo. Nossa, eu amo colocar ali um olhinho essencial e ficar... Nossa, eu fecho meu dia com chave de ouro, vou dormir assim, tipo, e acordo muito bem no outro dia. Então, descobre o que te faz bem. Se tu ainda não sabe, que é normal às vezes a gente não saber, ou então tu precisa mudar, né? Porque, sei lá, se tu era uma pessoa que sempre... Por exemplo, que nem eu fazia yoga no espaço, não tô podendo fazer, o que eu posso adaptar ou substituir? Exato, Encontrar coisas que te façam bem.
basicamente é respeitar o seu tempo, respeitar as tuas emoções. Tudo isso que a gente tá vivendo é desconhecido, não é fácil manter equilíbrio nessas horas, então se acolhe. Respeita qualquer emoção que tu sinta, seja ela boa ou ruim. Vamos lá. Número 5. É hora de aprender. Pois é, eu acho que sempre é hora de aprender. Sempre. Mas quando a gente tá há mais tempo fazendo a mesma coisa, a gente começa a pensar que a gente já sabe tudo, que a gente não tem nada pra mudar, nada pra aprender. E isso é um pouquinho de ego que a gente acaba sempre desenvolvendo, é normal do ser humano. E então é abaixar essa bolinha aí e entender que a gente precisa talvez aprender coisas novas, que o que a gente fez até agora talvez precise ser revisto, mudado, transformado. E aproveitar, porque se tu é uma pessoa que tu tá com mais tempo, que tem, acho que eu não tenho certeza dos números, mas acho que a grande maioria da população tá com tempo de sobra agora, porque por mais que a gente continue trabalhando home office, a gente não tem tempo de deslocamento, a gente não tem vida social, saudades inclusive. Então, se tu tiver com um tempinho extra, aproveita esse tempo pra aprender algo novo. Não precisa ser todos os dias fazer um curso incrível, mas um pouquinho, sabe? Pequenas pílulas de conhecimento. Eu acho que estudar, gente, é um negócio que, assim, tem que fazer parte da vida de qualquer um, que eu acho que todo conhecimento é válido, e não necessariamente só na tua área. Eu acho, claro, quanto mais você aprender na tua área, quanto mais você aprender pra melhorar teu negócio, melhor. Mas, às vezes, outras áreas também te trazem outros insights, coisas maravilhosas. Eu acho que uma outra coisa que eu peguei como gancho aqui, quando a gente falou disso de aprender, tem muito lugar que tá disponibilizando cursos online, gratuitos, ou com uma baita de um desconto e tal. Eu acho que, assim, é legal se aproveitar isso, mas também, cuidado, porque o que eu tô vendo de gente se encher de curso e aí só vai se sentir pior porque não tá conseguindo fazer, né? É aquela coisa de, nossa, mas aquilo tá de graça, aquilo tá de graça, aquilo tá de graça. Aí você no final não consegue fazer nada, você acumula aquele monte de coisa de graça. Sim. E só vai acumular mais uma culpa, que a gente adora acumular esse negócio aí, né? Impressionante. Filtra, né? Vê o que vai ser interessante pra ti, o que vai ser válido pra ti. E tá tudo bem também, se tu quiser, sei lá, aprender a pintar com aquarela, pode também. Mas cuidado pra não se sobrecarregar, não querer fazer coisa demais, que daí depois tu vai lá, eu vou me inscrever nesse curso, tá de graça. Só que ele tá de graça por 30 dias. Aí passou os 30 dias, tu não fez, tu vai se sentir como? Culpada. Super. Então, buscar filtrar isso, mas sim, aprender. Eu acho que o mais importante agora é buscar formas de como transformar o teu negócio em online, que de novo, né, a gente vai falar disso mais pra frente, mas aproveita, tem curso de como criar conteúdo, tem curso de como abrir um e-commerce, curso de como cuidar do marketing digital, Sim. Essas coisas eu acho que principalmente direcionado pro mercado online, que já é um mercado que tava crescendo, já é um mercado que tava funcionando, agora ele tá sendo meio que essencial, então buscar informação sobre isso. E aproveita agora, às vezes aquele curso que você já queria fazer, agora tá com desconto, sabe? Dá uma olhada, mas sei lá, escolhe 1, 2, né? Também não sai aí fazendo loucura, porque senão é isso. Eu tava no começo, eu falava, gente, isso tá de graça. Aí eu falei, não, para tudo, Fernanda. Sim. Você não vai conseguir fazer nada disso, então para, sabe? Aí eu falei, beleza. Agora, tem alguns que até dá pra, sei lá, se é uma apostila que você consegue salvar pra ver depois, aí talvez até valha. Mas assim, esses que são online, que tem tempo, cuidado, né? Pra você também não cair numa armadilha que você mesma fez, né? Número 6. Busque outras formas de entregar o seu produto ou serviço. É uma coisa que tá sendo super necessária pra muita gente, né? Eu vejo, por exemplo, o lugar que eu fazia aula de dança, que era aqui em Curitiba, agora inclusive tá em São Paulo, ela tinha recém se mudado pra São Paulo, alugou um espaço pra dar as aulas presenciais, e aí veio e aconteceu tudo isso, assim, no primeiro mês. Eu admirei muito a atitude dela, porque ela foi muito rápida e ela teve um suporte bom, porque ela tem pessoas próximas que cuidam de audiovisual. Ela foi lá e gravou as aulas que ela ia dar presencial e disponibilizou para os alunos, para ninguém cancelar a matrícula. Então, eu acho que é isso, sabe? É tu entender se o teu negócio ele pode ser entregue de outra forma. Exato. Por mais que tu não queira, tipo, mas não, meu curso presencial, ele é presencial porque precisa ser assim. Tá, mas ele não tem como ser presencial agora. Tu vai ficar sem fazer nada ou tu vai tentar adaptar o teu negócio, sabe? Então, é buscar outras formas. Isso vale tanto para produto quanto para serviço. Sim. Eu tô vendo várias
várias lojas fazendo delivery, né? Tipo, e mostrando mais... Porque daí, por exemplo, fios. Então, até ontem eu respondi uma pergunta no Instagram que... como escolher lã? A melhor forma que eu mais gosto é pegar e ir até a loja, escolher, sentir o novelo. Pegar na mão, né? Sim, até a Bruna Scopel brincou, pegar e esfregar na cara. Quase isso, exatamente, ver se é gostoso, assim, exato. Sim. Era o que a gente mais gostava de fazer. Não tá sendo possível. Daí tem alguns armarinhos que estão lá mostrando mais detalhe do fio, explicando o toque. Isso é incrível, porque daí vai continuar vendendo. As pessoas vão querer consumir, porque ela consegue quase ter a mesma experiência de estar lá. Então, vale pra tudo. Se tu faz amigurumi pra vender, mostra mais ainda o teu produto nas redes sociais, em foto, como for que tu já tá acostumado a mostrar, mas mostra mais ainda. Porque é uma forma de se adaptar pra o que tá acontecendo, né? Eu acho que essa coisa do delivery, todo mundo entrou bastante nisso e funciona super bem. Muito armarinho, né, fazendo isso, muito mercadinho. Mercadinho aqui do lado, que é esses mercadinhos bem de bairro mesmo, sabe? Que tem tudo. É uma portinha, mas tem tudo naquele lugar. Eles estão entregando em casa, sabe? Um negócio que você nunca imaginou que pudesse acontecer. Tem gente que tá funcionando só que de porta fechada. Então, só quando você agenda, alguma coisa assim pra não aglomerar pessoas. Então, assim, há possibilidades. Eu concordo que não é a mesma coisa, dependendo do que você faz, fica mais difícil, mas é possível, né? Exato. E também a gente abrir a cabeça e não pensar que tem que fazer exatamente como as outras pessoas já fazem. Por exemplo, eu sou uma professora de crochê, dou aula presencial toda segunda-feira e agora não dá mais, eu vou ter que fazer um curso online. Talvez não, talvez tu possa continuar dando aulas para grupos na segunda-feira, num grupo fechado, numa live. Então, nos termos técnicos a gente chama de produto minimamente viável, o MVP. Isso. Tu pode adaptar o teu produto para ele ser minimamente viável de acontecer. Eu, quando comecei a dar aulas online, eu não tinha certeza como é que ia ser, se ia funcionar. O que eu fiz? Eu vendia as aulas para quem estava interessado, fazia um grupo fechado dentro do Facebook e lá fazia uma live. E era o jeito que eu conseguia fazer acontecer. E funcionou muito bem nesse período que eu precisei entender como é que isso ia funcionar. Uhum. Então não é porque tu tá olhando pro mercado e vê que tá todo mundo fazendo um curso online com uma mega produção que tu vai ter que competir com essas pessoas. Nossa, não, aliás, não mesmo, né? E tudo bem, porque tá todo mundo nesse momento, né? Eu acho que esse que é o ponto, tá todo mundo nesse momento. Não é você que tá inventando alguma coisa, né? Então tá todo mundo, eu acho que tá todo mundo mais aberto, Sim. mais disposto a ver como vai funcionar isso também, né? Eu tô achando muito doido que tá tendo coisas que eu nunca imaginei que era possível ser online acontecendo online. Eu vi essa semana um pessoal falando que tava rolando um ensaio fotográfico com um fotógrafo. Nossa, essa eu não sabia. Pois é, ele orientando como fazer à distância e o ensaio acontecendo. Uau! Então, tem maneiras de adaptar sempre. A gente precisa sentar e abrir a nossa cabeça, se permitir pensar fora da caixa, né? Não ficar só pegando exemplos e pensando em reproduzir. Sim, eu faço aula de sapateado também toda semana. E meu sapato de sapateado fica lá no estúdio, porque não tem por que eu ficar com ele em casa, porque eu não sapatei em casa, porque acho que os vizinhos não vão gostar. Mas, aí a professora falou, vamos ter aula mesmo assim, bota o tênis, entendeu? Finge que tá sapateando, que aí pelo menos você não perde os movimentos. Então a gente tá fazendo aula toda semana, não é a mesma coisa, porque eu já não entendia pessoalmente, muito menos com o delay do computador, mas eu tô ali me movimentando, eu tô vendo as pessoas, sabe? Eu tô aprendendo alguma coisa. E assim, aí isso também pra ela tá sendo positivo no sentido de ela não tá perdendo os alunos, né? Então assim, a gente continua pagando a mensalidade, porque eu acho que enquanto for possível, enquanto eu tiver condições, eu vou continuar pagando todo mundo que eu puder, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que se ajudar também. E é isso que você falou, tem jeitos de se fazer coisas que a gente nem imaginava que tinha, e às vezes o momento da crise, o aperto, é o momento da inovação, né? O momento que a gente é obrigado a inovar ou a gente não vive, né? Pensa quem é teu cliente, né? Teu público-alvo. Quando a gente fala em público-alvo, parece muito difícil de entender quem é. Pensa no teu cliente, a pessoa que compra. Como que ela tá sendo impactada por essa crise? Tem algumas pessoas que continuam recebendo o salário da mesma forma, que não mudou nada financeiramente, elas vão continuar consumindo. Exato. Então, se tu achar forma de entregar o que tu já entregava pra ela, ela vai continuar pagando por aquilo. Sim. Agora, se tu parar pra pensar, o meu cliente, ele é uma pessoa que normalmente vivia de freela e agora tá mais complicado. Então, talvez seja o caso de tu pensar em baixar teu preço, ver qual que é o valor mínimo que tu pode vender pra cobrir os teus gastos nesse momento, e explicar que isso é uma ação temporária para todo mundo que tá vivendo, né? Isso. Então entender como que essa crise tá afetando quem já comprava de ti e se
se adaptar pra esse momento. Foi o que eu falei, eu acho que a gente tem que entender que as pessoas, tá todo mundo passando por isso, e tem gente compreensiva aí nesse mundo, né? Eu mesma, eu fiz uma encomenda esses dias de uns, spoiler, uns bottoms, que é pra galera do podcast, uns bottoms, e aí o rapaz comprei pela Lossete e tal, ele falou o seguinte, ele falou, olha, mas como é que a gente vai fazer com a entrega e tal? Eu falei, amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar, você vai fazer, e quando der, você me manda, ponto, sabe? Ótimo. Então, assim, ele não deixou de fazer a venda dele, eu vou ter o meu produto, talvez vai demorar um pouco mais do que eu tava esperando, mas também não é caso de vida ou morte, né? Não é um negócio que eu realmente preciso pra hoje. E se eu realmente precisasse, eu ia falar, amigo, eu vou te mandar um motoboy aí, ele retira, né? E traz pra mim. Então, assim, eu acho que conversar, né? Eu acho que tudo pode ser conversado pra começo, né? Pra gente começar. Super. E eu concordo muito que as pessoas estão sendo mais compreensivas na grande maioria das partes. Eu, por exemplo, eu tô tentando não sair de casa ao máximo quando eu saio, assim, pra fazer uma compra no mercado a cada, sei lá, 2 semanas. Mas vira e mexe, falta uma coisinha e aí eu acabo pedindo por aplicativo. E o que eu tô fazendo é dando uma gorjeta maior pra quem tá ali. Porque eu penso, cara, aquele cara, ele tá se expondo no meu lugar. Eu tô aqui segura, Exato. salva, e ele tá indo lá pegar o que eu preciso pra mim. Se eu, no meu caso, meu negócio já é online, ele não foi tão afetado ainda financeiramente, então cabe a mim ajudar quem eu posso, sabe? Então vou dar uma gorjeta maior. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Então a maioria das pessoas estão sendo mais compreensivas. Então tá tudo bem tu negociar, tu mostrar que tá precisando de ajuda, enfim. Eu acho que é super válido. E cara, se a pessoa não for compreensiva, manda ela pra aquele lugar e segue a vida. Porque vamos combinar, né, gente? Ai, não precisamos de gente assim na nossa vida. Pois é. Vamos pro próximo da fila, vamos lá. Número 7. Quais são as outras formas de ganhar dinheiro? Pois é, eu acho que se alguém que tá ouvindo aqui era a pessoa que vivia só de uma fonte de renda e agora não tá sendo possível, é mais do que o importante, que é o momento de olhar e entender, tá, mas quais são as outras maneiras que eu posso ganhar de dinheiro além dessa? Por exemplo, eu quando comecei o ateliê, logo que eu saí do meu trabalho, que eu tinha carteira assinada, eu tava morrendo de medo de como é que ia ser a minha vida financeira. E aí eu topava tudo. Eu sou designer, então alguém me pedia, Nath, faz um cartão de visita? Faço. Por mais que eu estivesse trabalhando com crochê, querendo fazer meu negócio crescer, eu tinha essa aptidão de fazer trabalho de design gráfico, e quando as pessoas me pediam e estavam dispostas a pagar, eu pensava, cara, por que não? Eu preciso. É questão de sobrevivência. Então, é entender, ver dentro do teu negócio quais que são as possibilidades, e além do teu negócio, quais são as outras possibilidades. Porque se tu estiver vivendo um momento financeiro apertado, tem casos e casos. Tem gente que conseguiu ter um fundo reserva, tem gente que não conseguiu. Então, quem tá mais apertado, é super importante entender quais que são as outras formas de ganhar dinheiro. Tem uma coisa que eu acho que é bem legal, que é entender que é legal tu atender vários níveis diferentes de público. Desde o pessoal que tem menos dinheiro até o que tem mais. Então, se eu faço amigurumi, vou pegar e vender ali um chaveirinho por um valor bem mais baixo, e vou ter também a boneca toda enfeitada, que vai custar muito mais caro. Uhum. E aí tu consegue diversificar. Se a pessoa pode pagar mais, ela tem um produto. Se ela precisa pagar menos, ela tem um produto que ela pode consumir. E além disso, sei lá, criar um e-book com uma contribuição mínima. Eu acho legal essas ações de... a pessoa escolhe o quanto ela pode pagar. Tu sugere um preço, que é o que eu fazia lá antigamente na Etiqueta Sincera, que algumas pessoas já ouviram falar dela, que eu falava bastante dela. Sim. Então é dizer, esse e-book que o ideal é que ele seja vendido por R$15. Mas eu tô aberta a negociar. Se tu quer ele e tu não pode pagar isso, pode ser menos. Se tu quer ele, tu pode pagar mais porque tá tudo bem, eu aceito. E aí ver quais, sabe, conversar, tá aberto, se mostrar mais uma vez vulnerável se tu tá precisando, e tá tudo bem. Eu acho que é isso. Eu acho que essa coisa de também pensar que, sei lá, se você faz produto, você pode tentar vender algum tipo de serviço, né? O que será que eu posso fazer? Quais são as minhas habilidades também, né? Isso, olha um pouquinho pra você, pensa o que você consegue fazer. Sei lá, a Páscoa tá chegando, será que eu consigo fazer e vender ovo de Páscoa? Né? Sei lá, tá chegando não, já foi, né? Quando esse episódio... Quando esse episódio sair, já foi. Eu sempre fico confusa com essas coisas de gravar antes, depois, mas tudo bem. As máscaras, tem uma galera que tá ganhando dinheiro com essas máscaras de tecido. Quando que a gente imaginou
né, que a gente em 2020 ia estar vendendo máscaras de tecido. Exatamente, Quando? exatamente. Por mais que a gente sabe que as máscaras de tecido não são o ideal, né? Tem todo aí pessoas falando sobre isso, nem vou falar aqui se é bom ou se não é, mas tô dizendo, tem muita gente que tá ganhando uma grana extra. Você faz costura criativa e a galera tá mandando buscar as máscaras, entendeu? Sim. De repente é uma opção. Ou gente que tá fazendo coisas para brinquedos pras crianças, ou atividades, não sei, sabe? Sim. Existem possibilidades. Eu acho que vale olhar. Tá valendo tudo, tá valendo tudo. Eu vi esses Tá. dias uma live de alguém ensinando como limpar a cozinha, sabe? Tipo, cara, Boa. porque tem muita gente que nunca precisou limpar a cozinha porque tava trabalhando enquanto a empregada tava em casa. Agora que tudo mudou, eu preciso aprender a limpar a minha cozinha. Então, se tu souber ensinar isso, talvez seja válido pra alguém, sabe? Tipo, então, Exato. coisas que a gente nunca imaginou estão sendo possíveis e viáveis agora. Número 8. Economize e consuma consciente. Nossa, todas essas dicas são pra toda a vida, hein? Pois é, né? A gente tá focando no momento, mas elas são válidas pra sempre, sempre. Exato. Uma coisa que é muito delicada, é muito difícil, por muitos anos eu não consegui, e de um tempo pra cá eu me obriguei, é o tal do fundo reserva, né? Sempre que a gente fala, qualquer pessoa que trabalha com finanças, as pessoas falam, tanto se tu empreende, se tu tem um negócio, ou se tu é apenas um ser humano, Exato. pessoa física, tu precisa ter dinheiro pra sobreviver alguns meses. Então, se tu nunca fez isso, agora deve estar assim o momento que tu mais tá pensando, putz, por que eu não fiz isso antes? Porque eu precisava. Uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu organizei melhor o ateliê e tive uma planilha entendendo o que tava entrando, eu separava 5% do que tava entrando pra ficar guardado. E hoje é o que eu consigo assim respirar um pouquinho mais tranquila, é desses 5% que eu guardei, e daí eu sei que, ok, se eu ficar um tempo ali de portas fechadas, eu não vou precisar encerrar o meu negócio. Então, eu sei que é difícil, ainda mais agora, né? Talvez não seja o caso pra ti, mas se não for, tá tudo bem, e de repente, depois que isso passar, tu vai pensar nisso e vai considerar. Consumir consciente, o que é, né? A gente pensar muito mais do que a gente pensava antes, a gente precisa daquilo que a gente tá querendo comprar. Então, aquilo lá vai fazer diferença? Era essencial? Se não é essencial, mas eu quero mesmo assim, então consome de alguém que faz, né? Compra de quem faz, Exato. consuma consciente de... Pequenos empreendedores, né? Sim, infelizmente eles são quem mais sentem agora na crise, então eu tô dando prioridade de comprar da frutaria aqui do lado de casa, que é pequenininha, e se ela não vender, ela vai fechar, porque os mercados, eles vão sobreviver, os mercados, eles têm como se manter por muito tempo. Então, consumir consciente é isso, sabe? Eu quero muito dar um presente de Páscoa pra alguém. Os ovos da Nestlé, eles vão continuar existindo, independente de a crise acontecer. Compra de alguém que tá fazendo chocolate caseiro, Exato. que tu vai ajudar muito aquela pessoa. Eu acho que essa coisa de consumir dos pequenos vai ser bom pra todo mundo, né? Porque a gente é o pequeno, né? Então eu acho que isso é bem importante. E essa coisa de economizar, eu acho muito interessante, porque se você não tá conseguindo, né? Lembrando nossa dica anterior de quais são as outras formas de ganhar dinheiro, talvez você não consiga, realmente não tenha, ou você não conseguiu pensar ainda, não conseguiu colocar em prática ainda, então você tem que tentar gastar menos, né? Então, se você não consegue ganhar, você gasta menos. E sempre tem, hoje você vê vários canais aí de YouTube ajudando, a gente tem a Nath Finanças, a gente tem aquele canal Me Poupe, da Natália também. Ela tem feito, inclusive, umas lives muito boas esses dias, eu tenho assistido do canal dela do Me Poupe. O conteúdo dela, ela tá direcionando conteúdo pra pequenos empreendedores, tá sendo ótimo. Exato, exatamente. Então eu acho que vale muito a pena você ir, ouvir um pouquinho sobre isso, que tem bastante dica interessante pra gente, não só pra gente conseguir economizar, como poder ganhar mais, e essa coisa de ter esse dinheiro aí, uma reserva, é importantíssima. Eu acho que realmente, nesse momento, talvez seja difícil você conseguir colocar isso em prática, mas se você não consegue agora, tenta pra depois, sabe? Eu acho que isso é o básico de uma economia financeira legal, assim, pro seu negócio, pra você mesma, como pessoa, foi o que você falou. Mesmo que você seja CLT, é importante que você tenha essa reserva aí, né? Nem que todo mundo tenha, eu mesma tenho pouquíssimo, mas tô tentando aí aos poucos, todo mês, aumentar um pouquinho, né? Exato. Qualquer pouquinho faz a diferença, né? Número 9. Por que você faz o que faz? Agora é a hora de reforçar o que te trouxe até aqui. Pois é, eu sinto que é um movimento muito
por mais que seja num momento difícil, é um movimento bom que tá acontecendo, que a gente tá tendo que olhar pro nosso negócio e lembrar do porquê que a gente faz o que a gente faz, né? E mostrar isso pras pessoas, porque agora nesse momento que tá todo mundo pisando no freio na hora de consumir, no momento em que tu consegue mostrar o porquê que tu tá fazendo aquilo, tu toca as pessoas conseguem ter mais empatia, e aí aquilo significa muito mais. Eu mesma, assim, tipo, vários momentos em que eu começo a ficar meio sobrecarregada do trabalho e começar a pedir, quase pensar em mandar uns currículos por aí, eu volto pra minha essência e lembro: o artesanato é uma coisa que eu faço desde pequena com muito amor. É uma coisa que sempre me moveu, é uma coisa que sempre me fez bem. E eu ensinar isso pras pessoas é tentar entregar um pouco dessa sensação que eu tenho do que me faz bem para as outras pessoas terem o mesmo sentimento. E no momento que eu começo a reforçar isso pras pessoas, elas conseguem entender que aquilo pode fazer bem pra elas e elas vão repensar, né? Se elas estavam pensando, não vou investir agora num curso da Nath porque não posso, e aí eu mostro que isso pode te fazer bem, a pessoa talvez ela vai pensar, tá, talvez eu possa sim investir e isso vai me trazer o retorno, o que eu investi financeiramente vai me trazer um valor muito maior. E isso vale pra qualquer mercado, né? Sempre que você for empreender, você tem que ter certeza que você ama muito aquilo. Porque já é difícil empreender fazendo o que ama. Se tu fizer o que tu não ama, só porque te falaram que dá dinheiro, tu nunca vai conseguir trazer verdade naquilo e o teu negócio não vai crescer, porque não tem amor, parece clichê, mas é tão verdade, né? Uhum. Eu acho que todo momento é importante a gente parar e pensar em por que a gente tá fazendo isso que a gente faz, se vale a pena continuar nisso. E eu acho que a gente tá nesse momento, talvez se você não tá conseguindo produzir, se você não tá conseguindo ter novas ideias, às vezes vale você parar e olhar pra você mesmo, né? O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? Isso também acho legal. É um momento de reflexão, um momento que você pode olhar para suas coisas, até nessa coisa de economizar. Uma coisa que a gente não falou, mas que eu acho super importante, é utilizar o que você tem em casa, às vezes. Isso também te economiza, sabe? A gente tem tanta coisa, tanto produto parado, tanto material parado. Especialmente nós, né, do mundo do artesanato. A gente se perde muito nos armarinhos. Acumuladores, assim, não tem como negar, gente. Por mais organizado que você seja, eu tenho certeza que você tem coisa que você nunca usou e nem pensou em como usar, mas você comprou, né? Então, de repente é um jeito. Então, tem um episódio até do Agulhas que a gente fez, que foi bem no Ano Novo, que a gente falava sobre isso. Era tudo novo ou de novo, né? Será que o Ano Novo também quer um momento que as pessoas param e pensam pra refletir, tá? Ouve lá o episódio, é muito bom. Será que agora também não pode ser um momento, né? É quase um ano novo mesmo, né? A gente tá aí parada e de repente daqui a pouco vai voltar. Aproveita, de repente, esse tempo pra repensar, pra pensar por que você tá ali. Isso que a Nath falou, de repente se você coloca isso pra fora, se as pessoas veem isso, você traz mais valor ao teu trabalho, né? Uma que eu sempre falo que eu acho que é muito importante você pôr uma pessoa atrás do seu produto, pôr uma pessoa atrás do seu negócio, e é exatamente isso, mostrar que existe uma pessoa aqui do outro lado, por que ela faz isso, como que ela faz isso, né? Isso também cria conexão. Muitas vezes as pessoas, às vezes, consomem de você por você, não necessariamente pelo teu produto ou por tudo mais. Então, acho que é importante você dizer isso e mostrar isso pras pessoas, né? Sim, e eu acho que tudo isso que a gente tá falando agora já tá linkando com o número 10, que é gerar e entregar valor. Então, no momento que a gente consegue entregar valor pras pessoas, porque, né, quando a gente fala de, por exemplo, de preço, tem duas diferenças, né? Tem o preço e tem o valor. O preço é o que a pessoa paga. Exato. E o valor é o que a gente entrega. Então, no momento que a gente consegue reforçar o porquê que a gente faz, a gente já começa a entregar valor pras pessoas. Eu tenho várias marcas que eu consumo especialmente pelo valor da marca, assim, tipo, marcas que eu conheço quem tá por trás, que eu sei a preocupação. Então, no momento que a gente consegue mostrar pras pessoas o valor, tudo muda. Sim. E outra coisa também se tu for uma pessoa privilegiada, que tu tem um fundo reserva, que tu não tá desesperada agora nesse momento pra vender e entrar dinheiro, então o que tu pode fazer de graça, né, pra alguém? O que tu pode fazer agora que vai ser lembrado depois? Porque é muito importante. Eu disponibilizei semana passada, retrasado, o meu curso de tricô do zero, que era um curso pago. Eu tava tentando buscar isso, assim, eu pensei, cara, o que eu posso fazer por essas pessoas que estão em casa e não podem gastar agora, mas estão procurando alguma coisa pra ajudar a ser uma válvula de escape, relaxar. E aí eu liberei o curso de tricô e eu não imaginei o tamanho da repercussão disso. Eu tenho recebido mensagens todos os dias de gente dizendo como isso mudou um pouco o dia, mas que fez toda a diferença. Então, e essas pessoas, elas vão lembrar de mim depois por conta disso. Sim. Então, o que tu pode fazer, né, pra entregar pra essas pessoas, talvez sem cobrar nada, que vai reforçar o valor da tua marca, que vai mostrar o porquê que tu tá fazendo e que vai fazer bem pra quem tá consumindo. Que não
seja, se você não puder, de repente, disponibilizar gratuitamente, talvez dar um bom desconto, também pode ser uma boa. Ou criar conteúdos, às vezes, né? Que você pode ajudar as pessoas. Eu não sei, eu vejo esse podcast aqui mesmo como uma... Claro que eu quero ganhar dinheiro com ele, que eu não sou besta nem nada. E que eu preciso pagar minhas contas também, né? Os boletos estão aí. Os boletos chegam, eles não estão de quarentena. Então, Mas eu acho que ainda assim o podcast é algo pras pessoas, sabe? É um conteúdo. E por que você também não pode, de repente, falar alguma coisa pras pessoas? Que seja uma palavra no seu stories lá do Instagram, que seja mostrar, olha, eu faço assim, isso pode te ajudar. Eu tive uma ideia muito legal. E eu tô vendo que as pessoas estão com esse movimento, né? A gente ensinando as outras a fazer as máscaras, talvez até pra ajudar. Ou doando máscaras, sabe? A querida mãe do Japinha, nossa apoiadora, beijo, Raquel. Ela tá fazendo máscaras e tá mandando, se alguém faz um pedido na loja online dela, ela manda uma máscara junto, sabe? São coisas, pequenos carinhos, pequenas coisas que as pessoas estão fazendo e que eu tô achando massa. Sim, isso é muito legal. Eu comprei uns fios aqui no armarinho aqui em Curitiba, na Meio Fio, e veio junto um chocolatinho e um chá. E eu fiquei tão feliz que foi umas 2 semanas atrás, e foi meu primeiro chocolate de Páscoa do ano, sabe? Tipo... Olha só. E eu não tava esperando, eu comprei um fio e veio um chocolatinho e eu, nossa, que me senti abraçada, sabe? Então são coisinhas que a gente faz. Isso é muito legal que tu falou, da pessoa, por exemplo, ela tá comprando de ti e o que tu pode dar mais pra impactar positivamente essa pessoa. Exato, acho que já, se de repente, não, poxa, eu preciso dessa grana, não posso dar as coisas de graça, porque tem gente que realmente não pode, mas o que você pode fazer então, né? Será que eu posso ver quanto custa meu trabalho e chegar no mínimo ali possível? Enfim, ou acrescentar alguma coisa que não vá me custar tanto, né? Eu acho que isso pode ser muito interessante para as pessoas quererem continuar consumindo de você e lembrarem de você no futuro, né? Por exemplo, se tu vende peças prontas, se tu puder, se tu tiver um estoque parado, tá preocupado com as vendas, faz uma promoção de compra um, ganha outro, sabe? Que é uma coisa que atrai bastante. O básico, né? Exato. Nem que seja, sei lá, uma pecinha pequena, sabe? Uma coisa que tá tudo bem tu entregar junto de presente. Completamos nossas 10 dicas? Yes! Completamos! Bom, eu anotei aqui uma dica bônus. Não queria colocá-la como 11, porque eu gosto de números redondos. Então é uma dica bônus. Então é bônus, porque bônus é sempre legal. Como a gente falou, a gente tá entregando bônus aqui. A gente ouviu nossas próprias dicas. Exato. Eu acho que é importante a gente ser humilde e não ter medo de mostrar nossa vulnerabilidade. Porque tá tudo bem tu pedir ajuda, tá tudo bem tu expor que tu precisa vender pra sobreviver. Todo mundo sabe que a gente precisa, sabe? E aí, às vezes, o nosso orgulho não deixa a gente falar sobre isso, não deixa a gente mostrar que tá difícil. E se a gente puder mostrar que tá difícil, muita gente vai ter mais empatia, né, contigo. Vai entender que talvez ela vai pensar. Porque, sei lá, ela tava indo no modo automático lá comprar o ovo de Páscoa, que eu já falei o exemplo antes, comprar no mercado. Mas aí, se ela vê tu falando, olha, eu vendo chocolate, eu preciso vender esse chocolate agora porque acabou o dinheiro e eu não sei o que eu vou fazer, ela vai parar a pensar, opa, eu vou comprar o chocolate dela. Então, se mostrar vulnerável não é se humilhar, não é feio, não é errado, pode, inclusive, fazer toda a diferença nesse momento. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Exato. Né? Esse é o resumo disso tudo de hoje. Pois eu acho que tudo que a gente falou são dicas que precisam ser adaptadas pra cada pessoa, como a gente falou lá no começo, né? Pode ser que coisas que eu falei aqui não façam o menor sentido pra alguém que tá ouvindo, mas eu espero de coração que alguma coisa seja útil, sabe? Que nem seja assim pra te dar um ânimo de, ok, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Porque se a gente ficar parado, dificilmente vai acontecer algo. Então a gente tem que lembrar do porquê que a gente tá fazendo, que a gente escolheu lutar pelo que tá nos movendo até aqui e não ficar, como diz a Dory, né, que tem que continuar nadando. É a nossa dica coach do dia. Continue a nadar. E aí a gente recebeu perguntas dos nossos queridos ouvintes, queridos seguidores. E aí é óbvio que eu selecionei primeiro dos nossos queridos apoiadores, certo? Você apoia, a gente responde. Tem que ter alguma vantagem nessa vida, né? Isso aí. E aí eu separei aqui algumas perguntas. A gente recebeu tanto lá no Instagram do podcast, quanto no Instagram da Nath também. E assim, 99% das perguntas foram sobre grana. Impressionante como realmente isso é uma das grandes
vezes é a dificuldade que todo mundo tem em como vender, como entregar, né? Sobre até o que a gente já falou um pouquinho. Mas vamos lá. A Alina Aguiar, nossa apoiadora, perguntou o seguinte: como se organizar financeiramente vivendo de artesanato? E eu acho que assim, antes até da Nath responder, eu queria falar que eu acho que é uma pergunta bem que dá um episódio inteiro, na real. Sim, super. Todo mundo que tem seu próprio negócio, seja artesanato ou seja qualquer outra coisa, tem que sempre pensar em... Tem várias coisas que precisam ser feitas, não é porque é artesanato que é diferente de outro negócio que você tem. Por exemplo, que seja de separar suas contas pessoais das contas do ateliê, isso é importantíssimo, isso, sei lá, primeiro passo praticamente. A história do que a gente já falou de ter uma reserva também é muito importante. Tem várias coisas que a gente precisa fazer, mas eu acho que isso também é assunto para um episódio, até talvez com uma pessoa da área financeira, Sim. né, pra poder dar umas dicas mais legais aí, porque vamos combinar que eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra dar essas dicas, visto que minhas contas são uma bagunça. Pois é, o que eu vou contribuir aí nessa pergunta é dizer o que eu fiz. Eu sou uma pessoa formada em design, sou uma pessoa criativa, não sou a pessoa das finanças, apesar de ter uma facilidade com números e gostar de matemática. Eu adoro matemática, mas isso não quer dizer nada, né? Pois é, isso não quer dizer que a gente sabe organizar a parte financeira. Eu comecei contando com a ajuda de alguém que sabia, sabe? Claro, não foi no começo do ateliê, no começo foi me virando, fazendo do jeito que eu achava certo, e aí quando eu me senti assim, eu preciso dar um jeito, porque do jeito que não tá funcionando, eu chamei uma consultoria especializada em financeiro de pequenas empresas, e ela me ajudou a montar uma planilha. E aí, uma coisa que talvez pode dar certo, que foi o que funcionou pra mim, nessa planilha, eu fazia uma previsão do que eu ia fazer em cada mês. Então, por exemplo, se é serviço como o meu, eu pensava, em junho eu vou lançar o curso de tricô, porque é começando o inverno, e eu tenho uma meta de vender para tantas pessoas, então o faturamento vai ser mais ou menos X. Claro que é uma previsão, né? É um chute, exato. Aí no próximo mês eu vou ter um outro produto que eu vou, vou reabrir uma turma de um curso que eu já tinha, e aí eu sei que vai ter mais ou menos tantas pessoas, que é a minha meta. Claro que daí tem muitas outras coisas por trás, além do... Porque quando a gente tem uma meta, a gente tem que ter uma estratégia de como é que chegar nessa meta, mas enfim, só olhando pro financeiro, uma parte dessa planilha é as entradas e a outra parte é as saídas. Eu sei que eu tenho que pagar o meu sistema de e-mail, E aí eu conseguia ter uma visão mais ou menos do meu financeiro, de olhar assim pelo menos por um semestre. Eu tentava fazer sempre. Eu tenho hoje essa previsão de um semestre. Claro, tudo pode mudar. Isso que tá acontecendo agora mudou totalmente o meu planejamento. A gente tem que lembrar que planejamento ele tem que ser flexível, né? Ele não pode ser escrito em pedra. Pra mim, me ajuda muito fazer uma previsão. Então, pra quem é produto, eu diria assim, olhar pra datas comemorativas, planejar mais ou menos o que tu vai vender naquela época, tu vai saber mais ou menos quantas peças tu consegue fazer, e daí se tu conseguir vender todas aquelas, quanto que vai entrar. Sabe, é difícil, não é fácil, mas se a gente não fizer nada, continua a bagunça. Então tem que dedicar umas horas do teu tempo pra planejar e organizar. Eu acho que assim, o Sebrae também tem muita coisa legal pra quem não tem condições de pagar. Às vezes o Sebrae tem bastante cursos, apostilas, artigos falando sobre isso. Mas a minha ideia é trazer uma pessoa pra um episódio da área financeira. Eu tô falando com duas aqui, ainda estamos marcando, mas tá aqui na lista da gente falar sobre isso, porque eu acho que todo mundo tem essa dificuldade, não vai, assim, todo mundo, até a gente que tá um pouquinho já na frente, que tem uma planilha, que tá se organizando, ainda assim não é perfeito, né? Bom, vamos lá. A tia Coruja Lembranças perguntou o seguinte: como atrair clientes em momento de crise, assim como nós estamos com a grana curta? Aí uma pergunta parecida também foi da Ana Vivian. Ela perguntou como promover o nosso produto ou serviço sem soar insensível a essa situação delicada. Eu achei ótima a pergunta dela. Eu acho que é tão importante tu pensar nisso, sabe? Que tu não pode continuar fazendo tudo como se nada tivesse acontecendo. Tu vai ter que pensar na tua comunicação. Eu acho que dá pra não vender as coisas sem ser insensível, porque você tá vendendo o teu produto, você tá tentando sobreviver, inclusive, né? Mas é isso que a gente falou lá desde o começo. Se você se você entende que tá todo mundo assim, se você entende que a gente tá passando por esse momento, fica mais fácil comunicar essas coisas, né? Até no seu tom de voz, em como você diz as coisas, sabe? Eu acho que ter um pouco de empatia por todo mundo, falar sobre a dificuldade que tá acontecendo, acho que só isso já vai dar uma outra cara pro teu produto, pro seu negócio. Né? Eu pessoalmente, assim, tipo, no meu trabalho, eu não tô mais vendendo as coisas como eu vendia antes, os meus cursos. Eu mudei toda a comunicação, porque antes eu tinha toda aquela estratégia, eu tenho um prazo X pra vender,
porque eu sempre abro as turmas e fecho, né, as inscrições pra dar atenção pra aqueles alunos que se inscreveram. E aí eu ficava mandando e-mail, avisando que vai acabar o prazo, não sei o quê. Eu parei com isso porque eu pensei, eu não quero ser mais uma pessoa causando ansiedade em quem tá do outro lado. Então, hoje, quando eu falo se esse curso for interessante pra ti, se ele for te fazer bem nesse momento e tu achar que tu pode investir nele, então vamos conversar, sabe? Tipo, sem aquela comunicação agressiva, porque isso em nenhum momento eu acho interessante, mas agora mais do que nunca a gente tem que pensar como comunicar. E aí eu acho que responde, inclusive, a pergunta da tia Coruja aqui, que ela falou de como atrair clientes nesse momento de crise. Tem todas as dicas que a gente deu, né, no episódio, mas é isso, quanto mais você comunicar de uma forma clara, mais acolhedora, também eu acho que vai ajudando isso a trazer as pessoas pra junto do teu negócio, né? E também aquilo que a gente comentou antes de repensar o preço. Tu consegue dar um desconto, tu consegue fazer uma oferta, tu consegue baixar o teu custo pra... Já que tá todo mundo economizando, isso é um cenário mundial, não é só no Brasil, não é só no artesanato, não é só com a gente, é com todo mundo. Se tu puder rever o teu preço, eu acho que é o momento de fazer isso. E até eu fiz isso nos meus cursos, e aí eu inclusive falei, não é uma promoção, é uma forma de se adaptar porque tá acontecendo, porque promoção é uma ação de marketing pra vender, e não é isso que eu tô fazendo, é uma adaptação. Então, tudo que a gente consegue comunicar com sinceridade, com transparência, eu acho que é muito mais interessante, assim, tipo, acho que as pessoas conseguem até se colocar no lugar e consumir com empatia. Aí a gente tem algumas perguntas aqui também relacionadas às vendas. A Ateliê Mariclau Arte pergunta de dicas para como manter as vendas. A Ana Leão Moda e Acessórios pergunta como vender nessa época que parece todos estão economizando. E a Daniele Gonçalves, como colocar preço nesse momento em que todos argumentam a falta de dinheiro. Acho que a gente já respondeu aí para todas essas perguntas, mas eu acho que assim, só tomem muito cuidado, porque eu entendo que a gente como artesão, a gente tem um medo de colocar preço nas nossas coisas e a gente precifica as coisas muito erradas. Então, se você já tá com preço errado, não vai dar desconto. Exato. Cuidado. A gente tá falando aqui, vamos tentar baixar o preço, vamos tentar pensar e tal. Mas assim, primeiro, antes de tudo, você tem que ouvir lá nosso episódio sobre precificação, ver se tu tá precificando... Ó o meu tu aí. Se você tá precificando isso direito... Porque, cara, também não adianta você querer agradar e continuar mantendo as vendas se aquilo não tá cobrindo nem os teus custos. Então, olha pra você, eu acho que você tem que ter empatia com as pessoas, mas olha pro teu negócio. A gente já é um artesão cagado, não vamos cagar mais em cima, entendeu? Porque a gente... É impressionante como as pessoas precificam errado, tem medo de colocar o preço. A gente se sabota, a gente tem medo, a gente fica sem coragem, né? E isso é com certeza um assunto enorme. Sim. Com certeza, tipo, tem que buscar a forma de precificar certo. E aí sim, quando tá precificando certo, tu tem uma margem de lucro. E daí rever essa margem de lucro. Porque ali a Ana Leão comentou que parece que todos estão economizando. Não parece, todos estão, sabe? Tipo, exato. A não ser as pessoas que, sei lá, 2% da população, que são os bilionários, que eles não precisam economizar porque o dinheiro nunca vai acabar. E a gente não tem nem acesso a essas pessoas. Então, gente, ignora elas, entendeu? Pois é, então tá sim todo mundo economizando. Acho que a gente também tem que economizar. Então é repensar todas essas dicas que a gente deu ali na conversa. Agora eu tava vendo, lembrei de uma coisa, eu tava vendo uma live da Nath, do Me Poupe, e ela tava comentando, ela deu uma dica, eu achei super legal, ela tava falando, na verdade, da Páscoa, sei lá, isso já era uma live um pouco antiga já, e ela tava falando da Páscoa, por que vocês já não começam a vender os ovos de Páscoa? A pessoa parcela, faz um carnê chocolate e tal. De repente, é uma opção de você começar a antecipar algumas datas especiais que estão pra vir ainda, né? Que as pessoas vão comprar com certeza alguma coisa sua, você já vai produzindo, vai ganhando algum dinheiro agora, né? E aí, mais pra frente, você entrega. Então, sei lá, Dia das Mães, que ainda tá por vir, Dia dos Pais, que tá longe, mas sei lá, sabe? Dia das Crianças, fala, gente, já vamos comprar aqui, ó, eu vou dividir, ou seja, não vai ficar pesado pra vocês, eu já vou ganhar alguma coisa, eu vou produzir. Pode ser uma solução também, né? Então, não necessariamente você precisa dar o desconto, às vezes outras coisas podem ser possíveis pra se fazer também. Não, esse desconto ele tem que ser muito bem pensado, sabe? Não é pra sair dando desconto sem planejar, sem olhar pros números, assim, tipo, é um desconto que ele tem que ser possível e também eu acho que não precisa dar um desconto absurdo, sabe? Tem que ser um desconto
pensado, estudado, consciente. Exato. Vamos lá. A Sandra Belotti perguntou o seguinte: é hora de lançar minha marca e abrir uma loja virtual? A Lab Camisetas falou como abrir uma empresa em meio a tudo isso que está acontecendo. E a Araí falou: você acredita que as vendas virtuais vão não só crescer, como também ser o futuro? Pois é, todas essas 3 perguntas, elas dão meio que um combo, né? Eu acho assim, ó, pra quem não abriu um negócio ainda e tava estudando essa possibilidade, eu não acho que precisa abortar o plano. Eu acho que pode sim abrir um negócio, mas é mais ainda pensar o porquê que tu vai abrir ele agora. Ele tá fazendo sentido? Exato. Se não faz sentido, quem sabe vamos pensar uma forma dele fazer sentido pra esse momento, adaptar ele, porque não adianta eu querer abrir uma marca agora de, sei lá, vou vender guarda-chuva, sendo que ninguém tá saindo, sabe? Tipo, então é pensar se o teu negócio faz sentido, se tu pode adaptar mais ainda pra ele fazer mais sentido pra esse cenário. Coloca na balança tudo. Eu acho que sim, tu pode lançar um negócio, principalmente se, sei lá, a pessoa perdeu o emprego, que infelizmente é uma realidade que tá acontecendo com muita gente agora. Sim. E tu precisa de um plano B. Ou eu acho também que se de repente é uma coisa tipo, a Nath falou, eu queria abrir um negócio de guarda-chuvas, ou na verdade eu ia abrir um restaurante, abrir um barzinho, que não faz sentido nenhum nesse momento. Ou se você abre e repensa, tá bom, vou abrir agora e vai ter só entregas delivery. Ou aproveita esse tempo também pra planejar melhor, sabe? Sim. Porque todo negócio, quando a gente começa, sempre dava pra ter planejado melhor, né? Então, se você tem essa oportunidade, de repente, aproveita esse tempo pra estudar um pouco melhor o negócio, pra quando as coisas melhorarem, talvez você aí realmente fazer um belo de um lançamento, né? Se der pra esperar, talvez seja uma boa. Ou realmente essa história de tentar olhar mesmo e não ser insensível também, né? Tentar adaptar a coisa ao momento que a gente tá vivendo. Sim, né? acho super válido. E sobre as vendas virtuais, que a Araí perguntou, com certeza é uma coisa que já tá acontecendo, né? Tipo, cada vez mais as pessoas estão comprando online, cada vez mais as pessoas estão comprando não só online, mas do celular, nem vão até o computador. Sim, é o futuro e agora mais ainda. Lembrar que o que a gente tá vivendo é agoniante porque a gente não tem um prazo, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas é temporário, vai passar. Eu acho que isso já é uma realidade. Eu acho que independente da quarentena, do vírus, do corona, de qualquer coisa, já era algo que a gente no podcast, no Agulhas, a gente falou muito sobre isso, a gente bateu nessa tecla bastante. Então, se você voltar lá, você vai ouvir muitos episódios sobre isso. Tem sobre lojas virtuais, como abrir uma loja virtual. A gente tem um episódio que é meio um passo a passo do iniciante. Isso que a Nath falou sobre comprar no celular. Tem estudos que mostram que hoje em dia as pessoas utilizam muito mais a internet pelo celular e fazem compras pelo celular. Então, assim, tem muita informação já que dá pra você ir lá ouvir. Eu acho que é importante sim. E talvez seja o empurrão que faltava, né? Seja o tempo que você tem a mais porque abrir uma loja é um trampo do caralho, desculpa o palavrão, mas é verdade. Então, assim, mesmo que seja num Elo 7, que já tem tudo lá preparado pra você tem que fotografar, descrever, dá trabalho, mas é o trabalho que você tem meio que uma vez e você vai alimentando, né? Então, talvez agora, esse momento, pode ser esse tempo de você produzir tudo isso, né? E dar esse empurrãozinho que tanto faltava aí pra abrir a loja online, né? Sim. E também relembrando o que eu já falei antes, mas eu não tenho jeito com o computador e eu não tenho ninguém pra me ajudar agora porque tá todo mundo isolado. Tá tudo bem tu talvez vender só postando foto, atendimento por direct, por e-mail, por celular, sabe? Tipo, se adapta com o que tu consegue, do jeito que tu consegue. Se tu conseguir abrir uma loja online, maravilha, porque sim, é necessário, é importante, é o futuro. Mas não tô dando conta, faz o que tu dá conta. Exato, acho que isso é a dica mais preciosa da vida, né? Fazer o que dá conta, acho que é sempre. Então, a gente tá agora nesse momento que a gente tem que ficar isolado, que a gente tá com um pouquinho de tempo sobrando, que a gente não tá conseguindo fazer coisas que antes a gente não dava conta. Então, eu acho que a gente até consegue, com um pouquinho de poesia e otimismo, olhar o lado bom, assim, tipo, por mais difícil que seja, por mais dolorido, por mais complicado, respira e olha assim, tipo, tem algumas coisinhas de bom, umas lições legais que eu posso tirar desse momento. Com certeza isso é bem válido, mas é isso que a gente falou desde o começo uma é nossa opinião, 2, a gente tá falando sobre nossas experiências, e eu acho que assim, pensa em metas possíveis e metas reais, entendeu? Não tenta também botar essas 10 dicas que a gente deu, tudo em prática. Calma, né? Respira, uma coisa de cada vez, e vamos tentar fazer o que é possível, é o que tem pra hoje, entende? Acho que tem que ser, não é o que tem pra hoje.
que ver, já que agora a gente tem tempo pra Netflix. Mentira, eu já tinha antes. Eu já via muito, acho que eu via muita Netflix já, agora eu continuo vendo. Mudou nada. Eu amo série e eu sou a pessoa que devora, sabe? Quando eu gosto muito, eu só consigo parar de assistir quando acabou todas as temporadas. E aí, o que você tá vendo? O que você poderia indicar para as pessoas nesse momento? Então, eu tô num momento agora que eu não tô tanto da Netflix, eu tô consumindo mais a da Amazon Prime, e eu tenho 2 séries, uma que eu acabei de assistir esses dias que eu amei, que é a Fleabag. Não sei se tu já assistiu. Ai, eu adorei. Eu fiquei um pouquinho resistente na primeira temporada, mas ela foi melhorando e a segunda temporada foi deliciosa. E essa eu já terminei, e a que eu tô assistindo agora, que eu tô amando também, é This Is Us. Ela é levinha e ela fala muito sobre laços de família, pessoas próximas. Então é uma série assim que tá me fazendo bem. Ela me tira algumas lágrimas de vez em quando, mas tá tudo bem também. Ok. Tá sendo assim um momento gostosinho do meu dia e tá sendo muito bom. Eu recomendo demais essa série. Agora essa do Fleabag também é engraçado como também ela tem um formato mais diferente do que a gente tá acostumado, né? Acho que por isso que gera um pouco de resistência no começo. Ela tem uma comédia meio esquisita, que não é muito comédia, não é? Desde o primeiro episódio tu já vê ali que a protagonista, ela fala com a câmera, né? E daí a gente fica meio confuso, assim. Daí no começo eu fiquei meio resistente, mas depois eu fui me entregando e gostei bastante. Ah, legal. Eu também tô super Amazon Prime, apesar de eu ainda assistir bastante Netflix, assisti umas coisas esses dias. Mas esses dias eu tava vendo uma outra série, na verdade, e aí apareceu a propaganda dessa Make the Cut, que na verdade nada mais é do que um Project Runway com outro nome. Eu amo Project Runway, que é o reality show de moda lá, né, com a Heidi Klum e o Tim Gunn. Sim. Assisti todas as temporadas possíveis, porque eu amo reality show de moda, de cozinha, de todas essas coisas assim. E é a mesma coisa, eu tô muito feliz, eles estão de volta. Assim, vamos combinar que nenhum dos dois envelheceu nenhum dia, é um pouco assustador isso, ver. Mas, enfim... eu acho que eles colocaram só outro nome, talvez por conta de direitos autorais e tal, mas na real é meio que a mesma coisa, assim, é um pouquinho diferente, mas é sobre moda, sobre fazer looks e tal. Estreou dia 27 de março e é um episódio por semana. Essa é a única parte chata, porque eu odeio essa história de um episódio por semana. Ai, tem que esperar, também não gosto. Pois é, mas tudo bem, eu tô tentando assistir, sei lá, 2, 3, aí eu espero um tempo, assisto mais 2, 3, sabe? Pra não ficar muito ansiosa de ter um só pra assistir. Mas vale pra quem gosta. E eu acho que, inclusive, eu sempre gostei muito desses séries e realities de moda e tudo mais, que eu acho que é até um jeito da gente estudar meio se divertindo ao mesmo tempo, porque são referências muito legais, sabe? Eu acho que é sempre válido, Sim. né? Posso dar dica de livro também? Pode. Eu tô devorando um livro que eu tinha começado a ler, deixei ele parado na estante, eu sempre faço isso, assim, tipo, tem uns livros que eu começo, paro, depois volto, e agora eu tô devorando ele, não terminei ainda, mas tá sendo, assim, eu tô lendo o livro físico e tô marcando com uma caneta quase todas as páginas, que é o livro Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, e é da mesma autora do Comer, Rezar e Amar. E ela fala muito sobre quem precisa trabalhar com a criatividade, como é que isso flui. Ela trata a criatividade como se ela fosse um ente que vem até a gente e a gente usa ela ou não. E se a gente não usar, ela vai pra outra pessoa. Que num trecho do livro ela usa isso como uma explicação pra quando a gente teve aquela ideia maravilhosa que a gente nunca fez e depois outra pessoa foi lá e fez. Sabe? Que é uma coisa que sempre acontece. Então, nossa, sendo um livro muito gostoso, muito inspirador. Eu recomendo bastante. Ai, que legal. Eu tô meio difícil com livro ultimamente, mas sabe que depois que eu comecei a trabalhar em casa, livros foram mais difíceis porque eu lia muito livros no metrô. Ai, sim. E aí agora eu tenho tentado, assim, ler um pouco na rede, assim, eu vou tomar um solzinho uma hora lá pra tomar uma vitamina D, eu pego um livro e tal, mas o celular sempre chama mais, sabe? Eu só consigo ler, assim, me empolgar e ler várias páginas se eu deixar meu celular longe. Se ele estiver perto, o celular sempre ganha do livro. Infelizmente. Sempre ganha. E algumas mensagens e recadinho dos ouvintes. Gente, muito obrigada por vocês estarem mandando e-mails, recados. Continuem, que eu adoro receber. Manda lá no podcast entrelaçadas@gmail.com
Ou pode mandar lá também no Instagram, pode mandar, enfim, qualquer lugar que eu vou ler, YouTube, tô lendo tudo. A Ana, do Ateliê Cultive, me mandou um e-mail falando o seguinte: Olá, Fê, tudo bem? Amo esse podcast. Acompanho sempre, a cada semana vem um assunto mais legal. Adorei demais esse episódio sobre projetos e fiquei muito feliz em ouvir de você e da Fátima comentários tão pertinentes. Também vendo projetos digitais na área da costura criativa e às vezes recebo perguntas sobre como começar a trabalhar com projetos. Eu acho que, em primeiro lugar, para começar a pensar em desenvolver um projeto, antes de tudo, você tem que ter duas coisas. Uma ideia original, que não seja uma cópia de quem já tem por aí, e clareza de como uma peça é montada, como ela se forma, como ela se encaixa. Ana, eu vou fazer um parênteses aqui. É muito difícil porque a roda já foi inventada. A gente tem que tomar... Claro, eu não tô dizendo pra copiar ninguém, pelo amor de Deus, eu sou super contra cópias. Mas também você não tem que tomar cuidado com... eu só vou começar a fazer projeto, eu só vou começar a fazer uma peça quando eu tiver uma ideia incrível, que ninguém mais teve. Porque isso trava muita gente, né? Tem muita gente que deixa de fazer porque não teve a ideia maravilhosa, geniosa e, tipo, tudo mais. Então, porque concordo. Já tem alguma coisa parecida, sabe? Calma, tudo bem, não vai copiar da amiguinha, eu acho que isso é regra número 1 de tudo. Mas, né, vamos com calma. Bom, de terminar aqui, isso nós só vamos adquirir depois de muito estudo, de buscar muitas referências e de fazer e confeccionar muitos projetos de nossas colegas, comprados por você, nada de pirataria. E também os tantos projetos gratuitos que temos no YouTube. Até hoje, compro muitos projetos de artesãs que admiro, mesmo que eu não consiga executar por falta de tempo, mas aprendo demais com as técnicas e didáticas delas. Isso tudo só para pensar em começar. Depois, ainda vem todo o trabalho que não é nem um pouco fácil de realizar, todos os testes para chegar na peça ideal e, claro, a didática é completamente indispensável. Todos os processos são difíceis, como vocês mesmos disseram. Parabéns pelo episódio, vocês arrasaram. Um beijo para vocês e obrigada por compartilhar conteúdos excelentes. Obrigada, Ana! Eu acho que você falou tudo. A gente falou bastante sobre isso, como é difícil, como tem processos. Isso porque a gente não falou de todo o processo de criar um projeto digital. A gente falou só do começo ali, porque tem, assim, milhões de passos, né? E realmente essa coisa de estudar é sempre uma coisa importante. E comprar projetos de outras pessoas, além de ajudar o amigo, né? A gente também aprende muito, não é não? Super, eu concordo. E que coisa boa receber mensagem assim, né? Tipo, dá um gás pra continuar. Dá um quentinho no coração. Sim. A Kel mandou um e-mail pra mim assim: Oi, sou a Kel do Ateliê Artes Kel, Artes com as Mãos, apoiadora do melhor podcast do mundo. Ai, gente, adorei essa pessoa, já vou dizer. Participei da live com o Átila e adorei. Só quero fazer uma correção. Na live, quando você ia ler meus comentários, você falava Artes da Kel. E é Artes Kel. Desculpa, Kel. Agora, sobre o episódio com a Fátima, senti falta daquelas pesquisas estatísticas que você sempre faz com dados do tipo: quando foi lançado a primeira apostila digital? Quantas apostilas são vendidas por mês? Quantas pessoas consomem esse tipo de produto? Ao contrário da Fá, eu adoro suas pesquisas. No mais, é isso. O podcast continua ótimo como sempre. Sou muito sua fã. Beijos, Kel. Ah, e já comecei a fazer o projeto do abacaxi. Tô amando. Obrigada, Kel. Ela comprou meu projetinho de abacaxi de C2C que eu fiz, fofo. E olha, vou te falar um negócio. Eu não fiz curiosidades, estatística, porque o episódio... Nossa pauta tinha 12 páginas. 12 páginas. Imagina se eu tivesse colocado curiosidade. Não dá, né? Mas, ó, o pessoal aí tá querendo informação. Viu? Mas hoje eu pus porque eu li esse e-mail da Kel, falei, vou pôr porque eu acho importante. Mas eu adoro fazer, só que é engraçado que agora com convidado sempre, né, a gente sempre tem muito mais o que falar, porque são cada vez opiniões diferentes, o que eu tô adorando, são visões diferentes, cada episódio eu tô gravando com uma pessoa diferente, que ou é uma técnica diferente, ou tem uma visão mesmo de mundo diferente da minha, né, então eu acho que isso acaba deixando o episódio até mais gordo, o que eu tô adorando. Todos os episódios estão ficando enormes, espero que vocês estejam gostando também. Dá mais trabalho pra editar? Claro que dá, mas eu gosto, né? Eu gosto. Então tá tudo bem. Obrigada, Kel. Obrigada a todo mundo que tá mandando mensagem. Mandem mensagem, porque é isso que move. Isso é o apoio também lá que cai na minha conta. Mas isso me move bastante, né? Receber mensagem é muito gostoso.
Nossa, é muito bom, porque não é fácil empreender, a gente tem dias que a gente acorda desanimado, daí quando a gente lê isso, a gente lembra por que a gente tá fazendo e vem toda aquela energia, e é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu leio mensagens assim, faz toda a diferença. Pode mandar crítica também, pode mandar sugestão, a gente tá aceitando. Eu não vou ler, provavelmente, mas pode mandar, tá bom? Né? A gente lê, pensa, opa, acho que eu posso mudar isso aí então. Gente, muito obrigada, Nath, por ter aceitado esse convite, por ter me ajudado nessa pauta. A Nath fez quase a pauta sozinha, gente. Tô tão feliz. Eu juro que eu achava que era o meu trabalho, assim, tipo, a Fer me convidou, então beleza, vou escrever o que eu penso que tem que falar. Daí eu mandei pra ela, mas Nath, tu fez o meu trabalho. Exato! Gente, eu normalmente faço todas as coisas. Assim, ultimamente, com os convidados, tá sendo muito legal que tá rolando uma troca, né? Eu escrevo, a pessoa vai lá e escreve, a gente vai compartilhando, assim, tal. Mas normalmente sou eu que escrevo a maior parte. A Nath fez todo o meu trabalho, vou chamar ela toda semana, tá, gente? Já fica avisado. Me chama que eu venho. Obrigada, muito, muito. Adorei o papo, Obrigada achei ótimo. pelo convite, Fer, foi ótimo. Eu adorei tudo e eu espero que quem escute aí sente um calorzinho no coração. Eu acho que apesar de ter sido um assunto delicado, a gente tentou trazer isso com leveza e, né, pra... Não quero ninguém triste. Já tá difícil, né? Não vamos deixar mais difícil. Vamos tentar rir um pouco. Exato. Se divertir um pouco, porque eu acho que a vida lá fora já tá tão difícil. Vamos tentar melhorar aqui dentro, né? Exato. Obrigada, gente. Beijo, até segunda. Beijo pra todo mundo.